Lu Yun, o diretor da primeira Academia Shihai, estava explicando aos alunos da Academia Shihai que hoje era o dia em que escolheriam suas profissões e o dia que determinaria seus destinos. Ele esperava que todos eles pudessem alcançar o mesmo nível de seu mentor, Suqianshin, e se tornar o pilar da raça humana. O princípio sobre o qual Lu Yun estava falando é Suqianshin, um mago sagrado de nível 80. Todos estavam competitivos, olhando para Lin Moyu. Lin Moyu era o melhor aluno da primeira Academia Shihai, mas ninguém sabia que ele renasceu neste mundo por muitos anos e finalmente pôde escolher sua profissão. Este mundo era como um jogo de RPG, com muitas masmorras em áreas secretas e monstros selvagens. Após a escolha da profissão, os indivíduos podiam ganhar experiência matando monstros e explorando masmorras em áreas secretas para subir de nível, aprimorar suas habilidades e aumentar sua força geral. Inúmeras gerações da raça humana abriram espaço para a sociedade humana entre incontáveis monstros. É assim que eles têm uma sociedade estável hoje. Naturalmente, as profissões mais populares neste mundo são as de combate, seguidas pelas profissões de suporte, e, por último, as profissões de subsistência. As classes de combate e de suporte podem ser divididas em 5 categorias: baixa, média, alta, rara e lendária. Toda a cidade de Shihai não fosse capaz de produzir uma profissão lendária em 10 anos. De repente, é anunciado que o círculo de transmutação está ativado, e Gao Yang, colega de classe de Lin Moyu, vai até ele e pergunta qual é a profissão que ele mais deseja. Gao Yang diz a Lin Moyu que ele quer ser um cavaleiro e que certamente será um cavaleiro para proteger as garotas. Gao Yang diz a ele que seus resultados são tão bons que ele pode escolher uma boa profissão. Lin Moyu saiu sem responder a ele. Outro amigo de Gao Yang o para e pergunta por que ele está conversando com Lin Moyu. Eles dizem a Gao Yang que Lin Moyu não vai respondê-lo, porque apenas que as notas de Lin Moyu são um pouco melhores, talvez hoje sua escolha de profissão seja da classe de subsistência. Gao Yang pede a eles para não dizer isso e diz que Lin Moyu não fala simplesmente porque não gosta. Por outro lado, Lu Yun cumprimenta Zhang Qian, o mestre de formação de nível 52. Lin Moyu fica surpreso ao ver Zhang Qian e percebe que o velho é, na verdade, um mestre de era, com uma profissão de suporte rara. O diretor Liu Yun disse que, uma vez que ele anunciou o nome dos estudantes, eles deveriam entrar no círculo de transmutação. O primeiro foi Shuda, que recebeu a profissão de agricultor da classe de subsistência. Shuda ficou chocado e não conseguia acreditar que recebeu uma profissão de subsistência e a de fazendeiro. O próximo estudante recebeu uma profissão da classe de subsistência, a de chefe. Ele estava feliz porque seu pai era um chefe, e ele nunca pensou que se tornaria um chefe também, herdando a profissão de seu pai. Zhang Qian disse ao diretor Lu Yun que os estudantes deste ano são muito medianos. Lu Yun concordou, dizendo que até agora não houve uma profissão rara. Zhang Qian perguntou a Lu Yun quantos anos se passaram desde que a academia apresentou uma profissão rara. Lu Yun respondeu que seria bom ter uma profissão de alto nível da classe de combate. Lu Yun disse a ele que só há 1 ou 2 profissões raras na cidade de Shihai a cada ano. O próximo estudante foi Xia Xue, e enquanto caminhava em direção ao círculo de transmutação, disse a Lin Moyu que mostraria a ele quem é o verdadeiro gênio. Ela estava pensando que, embora fossem conhecidos como os 2 gênios da academia, Lin Moyu sempre estava à sua frente, mas ela não admitiria a derrota. Quando Zhang Qian viu Xia Xue, ele se levantou de sua cadeira e disse que essa garota tinha potencial. O diretor Lu Yun perguntou a Zhang Qian por quê. Ele disse que a força mental dela é mais do que o dobro da das pessoas comuns e que ela pode se tornar uma maga. Lu Yun disse que essa é uma profissão de alto nível na classe de combate. Se for uma maga especial, então é uma profissão rara. Enquanto os dois conversavam, Xia Xue parou no círculo de transmutação, e quando ela pisou nele, houve uma enorme explosão de fogo no céu. Zhang Qian gritou que uma visão havia aparecido. Era uma profissão rara, uma maga elemental da classe de combate. Todos estavam comemorando a conquista de Xia Xue, e Zhang Qian elogiou por ser muito boa. Os amigos de Xia Xue a parabenizaram por sua profissão rara e disseram que, desta vez, ela com certeza poderia superar o irritante Lin Moyu. No entanto, Xia Xue ficou séria ao ouvir o nome de Lin Moyu. O próximo estudante foi Lin Moyu, e Xia Xue sorriu, pensando que, desta vez, ela venceria com certeza. O diretor Lu Yun perguntou a Zhang Qian o que ele achava de Lin Moyu. Zhang Qian disse a Lu Yun que, além de parecer muito calmo, não havia nada de especial em Lin Moyu. Lu Yun disse a Zhang Qian que há 2 gênios em sua escola, Xia Xue é a segunda, e Lin Moyu é o primeiro.
Zhang Qian disse a Lu Yun que ele deveria saber que o desempenho acadêmico e a mudança de classe nem sempre estão relacionados. O diretor Lu Yun observou Lin Moyu entrar no círculo de transmutação, e quando Lin Moyu pisou nele, uma enorme quantidade de energia foi para o céu, e os ventos começaram a soprar. O céu parecia querer se encontrar com a terra, e o céu estava cheio de nuvens escuras e relâmpagos. Lu Yun olhou para o céu e perguntou o que estava acontecendo. Zhang Qian disse que era uma visão, uma anomalia. O diretor Lu Yun pensou que era uma visão tão grande. Será que esta será outra profissão rara? Será da classe de combate ou de suporte? Xia Shuai olhou para o céu e pensou que essa visão era muito maior do que a que ela teve quando trocou de profissão. Ela disse que não tinha como perder para Lin Moyu. De repente, um estudante gritou que havia movimento nas nuvens escuras, e algum tipo de soldados estava aparecendo nas nuvens escuras. Embora fossem soldados, eles eram soldados mortos-vivos, e todos os alunos estavam assustados ao ver os mortos-vivos. As nuvens escuras estavam cheias de mortos-vivos, bilhões de soldados mortos-vivos nas nuvens escuras. Xia Shuai estava olhando para esses soldados e sabia claramente que isso era apenas uma ilusão. Mas pensou que não seria capaz de lutar contra aquelas coisas. Todos esses soldados mortos-vivos entram no corpo de Lin Moyu. Lin Moyu desperta a profissão da classe de combate, necromante, que é uma profissão secreta e exclusiva. Em sua mão, uma chama verde começa a se formar. Lin Moyu pensa que se trata de uma profissão secreta e exclusiva, o que significa que ele é o único necromante no mundo. A menos que Lin Moyu morra, nunca haverá outra profissão como a dele. Essa profissão única e oculta não é apenas mais rara do que as profissões raras, mas também mais rara do que as profissões lendárias. Outros estudantes estavam comentando que Lin Moyu é tão sortudo que conseguiu uma profissão oculta e única. Como ele poderia ser tão sortudo? Alguns estavam dizendo que as profissões ocultas nem sempre são poderosas, e na história, houve muitas pessoas cujas profissões ocultas não eram muito boas. As profissões ocultas são apenas raras, não necessariamente ótimas. As garotas estavam comentando sobre o quão assustadora foi a visão e que a profissão de Lin Moyu é um necromante. Elas se perguntavam se ele teria que lidar com mortos o tempo todo. Alguns deles estavam com ciúmes de Lin Moyu, mas Lin Moyu não se importava com o que elas pensavam dele. Ele estava pensando que a singularidade da profissão oculta era melhor do que ele esperava. Zhang Qian chamou Lin Moyu por trás. Lin Moyu o cumprimentou e perguntou como poderia ajudá-lo. Zhang Qian disse a Lin Moyu que nunca tinha visto a profissão única de Lin Moyu antes e pediu para ver as habilidades de Lin Moyu. Lin Moyu pediu a ele que esperasse um momento. Lin Moyu olhou para sua janela de status, que dizia que Lin Moyu era um necromante de nível 1 com 10 espaços de invocação. Ele podia invocar um guerreiro esqueleto no nível 1, um guerreiro esqueleto de ferro negro. Havia guerreiros esqueleto de ferro negro, bronze, prata, ouro, diamante, lendário e divino. Lin Moyu também possuía a habilidade Chama da Alma, no nível 1. A habilidade Chama da Alma queimava a alma do alvo e causava dano de queimadura. Sua potência dependia da força espiritual de Lin Moyu e do nível de habilidade. Lin Moyu pensou que sua força espiritual era forte, o que significa que os necromantes pertenciam à profissão de mago, mas a habilidade de invocar guerreiros esqueleto era semelhante à classe invocador. Lin Moyu disse invocar guerreiro esqueleto, e suas mãos começaram a brilhar com aquela chama verde. Um guerreiro esqueleto de ferro negro apareceu na frente de todos, segurando uma grande espada. Os outros estudantes ficaram surpresos que Lin Moyu realmente invocou um esqueleto das nuvens escuras. Eles estavam assustados, pensando que desta vez era real. Zhang Qian lançou um laser espiritual no guerreiro esquelético de Lin Moyu. Lin Moyu recebeu uma notificação de que o guerreiro Zhang Qian foi atacado e perguntou se queria contra-atacar. Lin Moyu ordenou que ele ficasse parado. Zhang Qian disse a Lin Moyu que seu guerreiro esqueleto era muito vigilante. Ele olhou para Lin Moyu e pensou que ele era um profissional de nível 52 e Lin Moyu era apenas nível 1, mas o esqueleto era hostil a ele. As estatísticas desse guerreiro esqueleto eram médias, e Lin Moyu era apenas nível 1, então era difícil ver a força de sua profissão. Ele disse a Lin Moyu que ele continue se esforçando e que consiga boas conquistas no futuro. Quando Lin Moyu estava caminhando com seu guerreiro esqueleto, todos se afastaram dele. Gao Yang estava muito animado ao ver o guerreiro esqueleto e perguntou a Lin Moyu se podia tocá-lo. Gao Yang tocou o esqueleto e perguntou a Lin Moyu se o esqueleto era poderoso. Lin Moyu disse a ele que o esqueleto era mais forte do que ele.
Gao Yang disse que não acreditava nele e que parecia um trapo. De repente, o nome de Gao Yang foi chamado, e Lin Moyu recolheu o guerreiro esquelético. Ele recebeu uma notificação de que seu espaço de invocação estava com um guerreiro esqueleto dentro. Lin Moyu entendeu que o espaço de invocação pode acomodar invocações e pode ser invocado a qualquer momento, sem a necessidade de consumir energia espiritual, e a capacidade aumentará à medida que ele subir de nível. Quando Lin Moyu pensou em subir de nível, lembrou-se de que, quando mudou de profissão, parecia ter visto um necromante real. Um dia, ele também será capaz de matar um dragão em segundos. Gao Yang voltou para Lin Moyu e despertou a profissão de classe de combate de Cavaleiro de Espada e Escudo, uma profissão avançada. Enquanto ria, Gao Yang disse a Lin Moyu que no futuro lutarão juntos, e que ele ficará na frente de Lin Moyu. E se quiserem matá-lo, terão que passar sobre o corpo de Lin Moyu primeiro. Lin Moyu disse a ele que ele disse o contrário. Gao Yang sorriu e disse a Lin Moyu que ele estava apenas brincando e disse o oposto de propósito. O diretor Lu Yun disse aos estudantes que, não importa qual profissão tenham escolhido, a academia providenciou um lugar para eles melhorarem. Amanhã, a masmorra de nível iniciante para novatos da cidade de Shihai será aberta. Ele esperava que todos trabalhassem duro para melhorar. Ele disse aos estudantes para tirarem boas notas no grande teste da semana e entrarem na instituição de ensino superior de sua escolha. Lin Moyu estava andando do lado de fora da academia, pensando que os monstros nas masmorras de novato estão concentrados nos níveis 1 a 8. O número é pequeno, e a dificuldade é muito baixa. É muito mais seguro do que o deserto. De repente, Xia Shué correu em sua direção e pediu para ele esperar. Ela disse a Lin Moyu que quer competir com ele e perguntou se ele ousaria competir em resultados no exame. Lin Moyu concordou, e Xia Shué disse que estava fechado. Ela disse que não continuará perdendo para ele. Algum tempo depois, na casa de Lin Moyu, ele estava de pé em uma casa antiga, olhando para uma foto antiga. Na foto, Lin Moyu estava feliz com sua avó e irmã. Lin Moyu pensou em dizer à sua avó que ele mudou com sucesso de profissão para uma profissão super rara e oculta. Ele queria dizer à sua irmã que espere por ele, pois ele também será admitido na academia Xiajin. De repente, alguém bateu em sua porta, era o diretor Lu Yun, que veio entregar os suprimentos de Lin Moyu. O diretor Lu Yun estava pensando que no ano passado, em Shihai, apenas a irmã mais velha de Lin Moyu, Lin Moan, foi admitida na academia Xiajin. O diretor Lu Yun prometeu a Lin Moan cuidar bem de seu irmão mais novo antes de concordar em ir para Xiajin. Lin Moyu agradeceu pelos suprimentos, e o diretor Lu Yun disse a Lin Moyu que no dia seguinte ele entraria na masmorra para o teste, então ele deveria descansar bem. No meio da noite, Lin Moyu acordou de repente ao ouvir uma voz dizendo carregando o sistema. Ele viu uma interface de sistema de jogo verde diante de seus olhos. Lin Moyu ficou surpreso e, de repente, duas notificações surgiram dizendo que o hospedeiro despertou para a profissão de necromante, a profissão atende aos requisitos e o sistema de talento mais poderoso está vinculando, começando a extrair a origem do mundo e a otimização das habilidades foi concluída. O sistema parabenizou Lin Moyu por despertar o talento único de nível divino, aumentando seu nível total. O sistema o parabenizou novamente por obter a habilidade passiva de transferência de dano. Lin Moyu estava muito surpreso ao ver tudo isso. Ele verificou as informações sobre a habilidade passiva de transferência de dano e o aumento geral de nível 1. O sistema explicou que todos os efeitos das habilidades são aumentados em 5 vezes, e todo dano recebido pelo necromante é absorvido pela invocação. Lin Moyu pensou em testá-lo e convocou um guerreiro esqueleto, usando 10 pontos de energia espiritual. Um novo guerreiro esqueleto foi convocado, mas todos os atributos desse guerreiro esqueleto eram 75. Lin Moyu percebeu que os atributos do guerreiro esqueleto aumentaram em 5 vezes, e com a habilidade de transferência de dano, ele se tornaria invencível contra alguém no mesmo nível. No dia seguinte, na masmorra de nível iniciante, Lin Moyu e Gao Yang estavam parados na frente da masmorra. Gao Yang perguntou a Lin Moyu se ele queria formar uma equipe com ele, mas Lin Moyu o rejeitou. Gao Yang ficou furioso e chamou Lin Moyu de idiota. Ele perguntou se Lin Moyu o estava menosprezando. Gao Yang disse que o convidou com toda a sinceridade, e se Lin Moyu não lhe desse uma explicação justa, Gao Yang nunca pararia de importuná-lo. Lin Moyu explicou que fazer uma equipe tornaria o progresso mais lento, enquanto jogar sozinho permitiria subir de nível mais rapidamente. Xia Shué também estava lá e concordou com o que Lin Moyu disse.
Segundo os veteranos, jogar sozinho até o nível 10 é mais vantajoso, e depois formar uma equipe é a melhor solução. O diretor Lu Yun disse aos outros estudantes que, além de Xia Shuai e Lin Moyu, as outras profissões de combate levarão suporte para a masmorra e não fiquem pensando em ir sozinhos. Eles vão descobrir depois que o suporte é uma necessidade quando entrarem na masmorra. Pelo menos eles ainda são estudantes, não há truques nem artimanhas. Um estudante perguntou ao diretor por que eles não precisam de suporte. O diretor Lu Yun explicou que Xia Shuai está mirando na academia Xia Jin, então ela precisa subir de nível rapidamente. Além disso, ela é uma maga elemental. Quanto a Lin Moyu, o mestre Zhen e ele não entendem como sua habilidade funcionará, então os suportes podem perguntar se ele está disposto a formar uma equipe. Outros estudantes disseram que têm medo dos mortos-vivos. Lin Moyu estava segurando um cajado que aumentava seu poder espiritual e disse ao diretor Lu Yun que ele também está mirando na academia Xia Jin. Ele quer entrar na academia Xia Jin, então é melhor que ele vá sozinho. O diretor Lu Yun perguntou a Lin Moyu se ele sabe o quão difícil é entrar na academia Xia Jin. Se ele está pensando em entrar, terá que estar pelo menos acima do nível 12, nível 15 para estar seguro antes do teste final. O diretor Lu Yun disse a Lin Moyu que sua irmã, Lin Moan, entrou na academia Xia Jin no nível 16. O diretor Lu Yun perguntou a Lin Moyu se ele pensa que é fácil apenas subir de nível até o nível 12 em uma semana. Vai ficar mais difícil quando chegar ao nível 15. O nível mais alto de monstros na masmorra para novatos é apenas nível 8. Não há como ele chegar ao nível 12. Além de seus níveis, existem muitos outros requisitos que só serão revelados durante o teste final. Lin Moyu disse ao diretor Lu Yun que tem confiança em si mesmo. Quando o diretor Lu Yun viu essa confiança, ele pensou que, como esse garoto tem uma profissão oculta, pode realmente funcionar. Eles estavam na frente da masmorra, e Xia Shuai propôs uma competição para ver quem é mais rápido. Ela disse a Lin Moyu que se ele ficar quieto, ela considerará como um sim. Lin Moyu pensou que Xia Shuai é muito competitiva, e ambos entraram na masmorra de novatos. Quando Lin Moyu estava dentro da masmorra, ele percebeu que gastou 10 pontos de energia espiritual quando invocou um morto-vivo na noite anterior. Após meditar por uma noite, sua energia espiritual se recuperou para 40 pontos, então ele invocará mais 4 mortos-vivos. Lin Moyu apontou seu cajado na direção da masmorra e disse aos seus esqueletos mortos-vivos para ir encontrar e matar os monstros. Todos os seus guerreiros seguiram em diferentes direções. Quando Lin Moyu viu que um dos seus guerreiros mortos-vivos matou um grande coelho de orelhas grandes, ele recebeu 10 pontos de experiência por eliminá-lo com sucesso. Ele ganhou mais pontos à medida que seus guerreiros eliminavam outros monstros. Lin Moyu percebeu que cada monstro eliminado pelos guerreiros mortos-vivos aumentava sua experiência em 1%, então eliminar 100 monstros seria suficiente para ele subir de nível. Era muito produtivo, sua experiência aumentou em 10 em apenas alguns minutos, e ele subiu de nível em meia hora. Lin Moyu recebeu uma notificação do sistema de que agora era um necromante de nível 2 e agora tinha espaço para invocar 20 guerreiros mortos-vivos. Agora ele podia invocar guerreiros mortos-vivos de nível 2. Lin Moyu convocou mais 2 guerreiros mortos-vivos de nível 2, que eram quase 2 vezes mais fortes do que seus guerreiros mortos-vivos de nível 1. Lin Moyu ficou surpreso com o aumento em suas estatísticas. O número de guerreiros mortos-vivos aumentou para 8, o que aumentou ainda mais a produtividade na eliminação de monstros e no aumento de níveis. Ele ficou feliz porque isso era apenas o começo. À medida que o tempo passava, Lin Moyu recebeu uma notificação de que seus guerreiros mortos-vivos haviam eliminado com sucesso um gato cinza de nível 2. Ele recebeu 20 pontos de experiência. Depois, ele recebeu uma notificação de que seus guerreiros haviam eliminado com sucesso um cão marrom de nível 3 e ele ganhou 30 pontos de experiência. Outra notificação veio, informando que seus guerreiros haviam eliminado com sucesso um rato de olhos azuis de nível 4, e ele ganhou 40 pontos de experiência. Lin Moyu descobriu uma nova função, o rastro dos guerreiros mortos-vivos criaria um mapa. De repente, Lin Moyu viu que seus guerreiros haviam perdido alguns monstros, o que era uma boa coisa, pois agora ele podia testar sua habilidade ativa. Quando um gato cinza de nível 2 o atacou, Lin Moyu usou sua habilidade Chama da Alma para matá-lo instantaneamente. A habilidade Chama da Alma com um aumento de 5 vezes o poder, um gato cinza de nível 2 se transformou em cinzas em questão de segundos. Lin Moyu percebeu o quão poderosos são os ataques espirituais, pois eles ignoram todas as formas de defesa física e mágica.
Uma profissão oculta realmente é poderosa, e seus dois conjuntos de habilidades são muito fortes, mesmo sem o aumento do talento. O necromante não fica atrás de nenhuma profissão lendária. Lin Moyu estava animado e percebeu que, com seu talento único e as habilidades de sua profissão oculta, ele estava em um bom caminho. Lin Moyu avança para outro nível, e muita energia espiritual está fluindo dentro dele, pois ele agora é um necromante de nível 3. Lin Moyu sorri, sabendo que agora está mais poderoso. Ele convoca novamente os guerreiros esqueletos. Os guerreiros esqueletos de Lin Moyu começaram a eliminar com sucesso um lobo verde de nível 5 e um leopardo negro de nível 6, o que deu a Lin Moyu 50 e 60 pontos de experiência, respectivamente. Lin Moyu continuou avançando pela selva, pensando que o tempo da dungeon de iniciantes é de 12 horas. Já se passaram 4 horas, e ele já alcançou o nível 4. Se ele continuar nesse ritmo, levará menos de 1 hora para ele subir de nível novamente. Se ele conseguir chegar ao nível 8, ele irá para os arredores de Shihai, onde há monstros de nível mais alto. Por outro lado, fora do calabouço, o diretor Lu Yun e Xia Dongjian, o chefe da família Xi e o pai de Xia Shué, estavam conversando. O Sr. Xi estava lá para visitar Xia Shué. O Sr. Xi agradeceu ao diretor Lu por cuidar de Xia Shué todos esses anos. O diretor Lu Yun disse que não fez nada, pois Xia Shué é muito esforçada e inteligente. A obtenção de profissão foi muito bem sucedida. Ele tem certeza de que o Sr. Xia deve saber que é uma profissão rara, mago elemental. O Sr. Xia disse a Lu Yun que lamenta por estar ocupado no dia anterior e não poder estar lá para ver a transmutação de Xia Shué. Ele disse que não pode perder a primeira ida dela à dungeon também. O diretor Lu Yun disse a ele que os veteranos de Xia Shué, Su Quanxin e Lin Moan, têm profissões raras. Eles chegaram ao nível 5 quando saíram da dungeon, e ele acredita que Xia Shué será a mesma coisa. O Sr. Xia disse que espera que sim, pois Xia Shué sempre foi muito competitiva desde criança. O diretor Lu Yun disse a ele que eles poderão prever sua velocidade de subida de nível nos próximos dias, com base no desempenho do primeiro dia. Se Xia Shué não conseguir chegar ao nível 5 no primeiro dia, será difícil para ela entrar na academia Xia Jin. O diretor Lu Yun estava se perguntando em que nível Lin Moyu está agora, e ele disse que a profissão oculta não está longe. Ele disse que haverá uma contagem regressiva para todos assim que entrarem na dungeon, e eles sairão automaticamente após 12 horas. Se esperarem 12 horas, poderão ver o quanto subiram de nível. O Sr. Xia disse ao diretor Lu Yun que ouviu dizer que uma profissão oculta apareceu ontem durante a transmutação. O diretor Lu Yun contou a ele sobre Lin Moyu e disse que a profissão de transmutação de Lin Moyu é chamada necromante, algo que ele nunca viu antes, então ele não tem certeza de quão poderosa é. A irmã de Lin Moyu é Lin Moan. Se Xia Shué conseguir entrar na academia Xia Jin, talvez ele possa pedir a Lin Moan para cuidar dela. Enquanto conversavam, com chá nas mãos, dentro da dungeon, Lin Moyu eliminou com sucesso um urso marrom de nível 7, o que lhe deu 70 pontos de experiência. Lin Moyu pensou que a distância máxima que os guerreiros esqueletos podem estar longe dele é de 500 metros, então ele pode simplesmente ficar ausente e esperar para subir de nível dentro dessa área. Já se passaram quase 7 horas, e ele ainda não viu nenhum monstro de nível 8. À medida que os guerreiros esqueletos de Lin Moyu eliminavam os últimos monstros de nível 6 e 7 restantes, Lin Moyu pensava em como os outros estudantes estavam se saindo. Quando Lin Moyu entrou em uma floresta escura, algo o atacou. Nesse momento, a habilidade passiva de Lin Moyu, transferência de dano, foi ativada. O que atacou Lin Moyu era uma árvore chicote de nível 8. Finalmente, Lin Moyu viu um monstro de nível 8. Ele olhou para ele e pensou que os status de seus guerreiros esqueletos haviam alcançado 275. Lin Moyu então ordenou que um de seus guerreiros esqueletos atacasse a árvore chicote com sua espada, mas Lin Moyu ficou surpreso ao ver que o monstro simplesmente não morreu, com um único golpe. Lin Moyu recebeu uma notificação de que ele havia eliminado com sucesso a árvore chicote de nível 8 e obteve 160 pontos de experiência. Lin Moyu instruiu seus outros guerreiros esqueletos a atacar, mas ele percebeu que eliminar um monstro de nível 8 exigia 4 golpes, o que diminuiria significativamente sua velocidade de subida de nível. No entanto, ao olhar para a floresta sombria, Lin Moyu sorriu, pois havia centenas de árvores chicote na área que ele podia ver. Portanto, este lugar se tornou um santuário de subida de nível especialmente feito para ele. Todos os guerreiros esqueletos entraram na floresta e começaram a eliminar todas as árvores chicote.
Algum tempo depois, fora da dungeon, o portal começou a brilhar. Um professor disse que alguém estava saindo, e os outros acharam estranho, já que o tempo ainda não havia acabado. O diretor Lu Yun pensou que alguém precisava passar pela floresta guardada por monstros de nível 8 para encontrar a saída do domínio. Ele se perguntou se era Lin Moyu que estava saindo do portão. O diretor Lu Yun perguntou por que ele estava do lado de fora, e Lin Moyu explicou que ele havia eliminado todos os monstros. O diretor Lu Yun viu que Lin Moyu agora estava no nível 7 e ficou surpreso, pensando como Lin Moyu conseguiu chegar ao nível 7 em apenas 10 horas. Lin Moyu explicou que havia poucos monstros dentro da dungeon que o impediram de chegar ao nível 8, e expressou seu desejo de ir para os arredores de Shihai. Isso deixou o diretor Lu Yun admirado, pois era a primeira vez que ouvia falar de alguém que eliminou tudo no domínio dos novatos e levou apenas 10 horas para fazer isso. Ele se perguntou como Lin Moyu conseguiu tal feito e se isso era uma habilidade do necromante. O diretor Lu Yun concordou e disse que providenciaria um certificado de viagem para Lin Moyu, permitindo que ele descansasse um pouco e esperasse até que os outros estudantes saíssem, para que ele pudesse enviá-los de volta. Outro professor perguntou ao diretor Lu Yun por que o estudante saiu mais cedo e se havia algum problema. Eles estavam preocupados com a segurança de Lin Moyu e queriam saber onde estava o restante de sua equipe. O Sr. Xia também perguntou sobre a situação, e o diretor Lu Yun riu e disse aos outros professores que o estudante era Lin Moyu, que havia passado pela dungeon iniciante e eliminado todos os monstros de nível 8 lá dentro. Todos ficaram chocados ao ouvir isso e começaram a falar sobre como a classe do necromante já havia superado todas as profissões raras atualmente conhecidas e se encaixava perfeitamente nas profissões lendárias. Alguém comentou que nunca havia visto quão poderosas eram as profissões lendárias, mas sabia com certeza que elas não tinham uma velocidade tão rápida. Se um necromante é tão poderoso, quem sabe o que o futuro lhe reserva quando subir de nível? O diretor Lu Yun disse ao Sr. Xia que Lin Moyu terá um futuro brilhante, e eles não precisam se preocupar com ele. Se ele conseguir entrar na Academia Xia Jin, então eles serão os que terão uma dor de cabeça. O Sr. Xia disse que Xia Xue tem sido competitiva desde jovem e isso terá um grande impacto sobre ela. O diretor Lu Yun disse ao Sr. Xia que não apenas desta vez, mas os resultados de Lin Moyu têm superado os de Xia Xue ao longo dos anos. Xia Xue tem ficado em segundo lugar nos últimos 3 anos. O Sr. Xia ficou surpreso ao ouvir isso porque Xia Xue nunca lhe contou sobre isso. Enquanto isso, Lin Moyu estava sentado pensando que, até agora, ele seria capaz de convocar 24 guerreiros esqueletos, mas o espaço de invocação já aumentou para 70 espaços. Se ele pensar em ocupar todos os espaços, levará algum tempo. De repente, Xia Xue saiu da dungeon dizendo que não perderá desta vez, ela já havia alcançado o nível 5, que é basicamente o recorde da dungeon de iniciantes. Ela estava procurando por Lin Moyu, mas ficou confusa quando viu do lado de fora e no nível 7. Ela estava chocada, perguntando como isso era possível. O Sr. Xia chamou Xia Xue de lado, e Xia Xue ficou surpresa ao ver seu pai. O Sr. Xia perguntou a Xia Xue se ela ainda estava competindo com Lin Moyu. Xia Xue disse ao pai que Lin Moyu é um total desafiador, ele tem vencido ela nos últimos 3 anos. Seu pai perguntou se ela precisava de ajuda, e ela disse a ele que isso era algo dela e que não vai continuar perdendo para Lin Moyu. O Sr. Xia disse a Xia Xue que Lin Moyu saiu da dungeon em 10 horas e matou todos os monstros de nível 8 lá dentro. Para fazer o mesmo, ela talvez precise de ajuda. Xia Xue ficou chocada ao ouvir que Lin Moyu matou todos os monstros de nível 8, enquanto ela havia acabado de chegar à área dos monstros de nível 7 e nem viu um único monstro de nível 8. Além disso, Lin Moyu saiu 2 horas antes, então se houvesse mais monstros lá dentro, isso significa que ele poderia ter chegado ao nível 8.